Olá! Vamos parar para pensar um pouco. Como é que o governo tomava decisões antes dos computadores? E mais, como vai tomar essas decisões no futuro usando inteligência artificial? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente essa viagem, do passado analógico até um futuro preditivo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o trabalho do professor Alexandre Pedroso Fernandes, que ajuda a gente a entender essa transformação digital na gestão pública. Olha só essa imagem. De um lado, o caos, pilhas e pilhas de papel, processos super lentos e decisões que muitas vezes eram baseadas na intuição. Do outro lado, a clareza, painéis digitais, dados chegando em tempo real e decisões baseadas em fatos. Essa imagem resume bem a revolução que a gente vai explorar agora. A gente saiu da incerteza para chegar na evidência. E qual era o grande problema que a tecnologia veio resolver? Basicamente, o achismo. Por décadas, decisões importantíssimas que afetam a vida de milhões de pessoas foram tomadas com base no que alguém achava que era o certo. Só que o mundo foi ficando cada vez mais complexo e isso se tornou um risco enorme. O objetivo, então, passou a ser um só: trocar a suposição pela certeza que os dados podem trazer. E o primeiro grande passo nessa direção nos leva direto para a era da análise. Uma era que foi inaugurada pelo famoso Business Intelligence, ou, para simplificar, o BI. É muito importante entender uma coisa. Business Intelligence não é só um programa de computador. É bem mais que isso, é uma metodologia completa. Pensa nele como se fosse uma máquina que pega aquele monte de dado bruto, confuso e transforma em conhecimento organizado. É a base para que um gestor possa finalmente tomar uma decisão olhando para fatos, para evidências. Tá, mas como essa máquina funciona na prática? O ciclo é bem claro. Primeiro, ela vai lá e extrai os dados de sistemas antigos, legados. Depois, ela armazena tudo isso num lugar só, um depósito digital gigante chamado Data Warehouse. Aí vem a parte mágica, a análise, também conhecida como Data Mining, que é como se fosse um detetive procurando padrões e pistas escondidas nos dados. E no fim, tudo isso é apresentado de um jeito super visual, intuitivo, naqueles painéis, os dashboards, para ajudar na decisão final. Bom, se o Business Intelligence foi a faísca que começou tudo, o Big Data foi a explosão que jogou a gente para o futuro. O volume, a velocidade e a variedade de dados que a gente começou a gerar a cada segundo ficou mas tão imenso que deu origem a um fenômeno novo. Foi o verdadeiro combustível para as tecnologias que vieram logo depois. O ciclo do Big Data é uma coisa impressionante. Pensa em todas as fontes de dados que existem hoje. Redes sociais, sensores da internet das coisas, os sistemas antigos que ainda rodam, tudo isso é coletado, armazenado na nuvem e processado por ferramentas superpoderosas como a inteligência artificial. O resultado? Uma decisão estratégica. E aqui está o pulo do gato. O poder do Big Data não é ter um monte de dados, mas sim a capacidade de analisar tudo isso para tentar prever o que vai acontecer. E é exatamente essa capacidade de prever o futuro que nos leva ao próximo grande salto. A gente entra na era da governação preditiva, que é totalmente impulsionada pela chegada em massa da inteligência artificial. E se tudo isso parece papo de um futuro muito distante, dá uma olhada nesse número. 3,5 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? É a projeção de investimento em inteligência artificial apenas no setor público brasileiro. Isso não é uma modinha, uma tendência. É uma mudança gigantesca com muito dinheiro envolvido e que está acontecendo agora. Mas onde exatamente essa IA está sendo usada? Vamos pensar em coisas práticas. Diminuir filas em hospitais fazendo uma triagem automática, analisar milhares de páginas de projetos de lei em minutos, fiscalizar o uso do dinheiro público em tempo real. A inteligência artificial se torna então uma ferramenta poderosíssima para a gestão pública ser mais eficiente. Ok, com tanto poder e tanto dado circulando, como é que a gente garante a segurança e a confiança nisso tudo? É aí que entra outra tecnologia que muda o jogo, o blockchain. Se a IA é o cérebro que prevê as coisas, o blockchain é tipo a espinha dorsal, que garante a integridade e a transparência do sistema todo. O poder do blockchain na gestão pública vem de dois pontos principais. O primeiro é a descentralização, ou seja, em vez de ter um único servidor que pode ser atacado, os dados são distribuídos. Isso elimina pontos de falha e deixa o sistema bem mais seguro. O segundo é o accountability, que é a prestação de contas. Como os registros são públicos e não dá para alterar, qualquer pessoa pode auditar os gastos do governo. Isso cria uma transparência que a gente nunca viu antes. E onde é que todas essas tecnologias se encontram? Na visão de futuro das cidades inteligentes, as Smart Cities.
Mas para uma cidade ser inteligente de verdade, ela precisa de uma base muito sólida. E essa base são as infraestruturas públicas digitais, as IPIs. Pensa nelas como se fossem as estradas, as pontes e as redes elétricas do século XXI. São essenciais para tudo funcionar. Então, a gente desenhou aqui um futuro tecnológico impressionante. Mas a pergunta que o estudo do professor Alexandre Fernandes nos força a fazer é a seguinte: será que só a tecnologia é o suficiente? A resposta, como a gente vai ver, é um sonoro não. A tecnologia sozinha não resolve tudo. Para essa governança preditiva ser justa e funcionar bem, a gente precisa encarar os desafios humanos. Temos que pensar muito na ética por trás dos algoritmos. Precisamos que a população seja educada para essa nova realidade digital. E talvez o mais difícil de tudo, a gente precisa transformar as instituições por dentro, para que elas abracem a inovação e superem aquela resistência natural à mudança. E para fechar, a conclusão do professor Alexandre Fernandes nos dá um norte para guiar esse futuro. Essa jornada toda do BI à governança preditiva, no final das contas, não é sobre tecnologia, é sobre garantir que cada avanço sirva a um propósito maior: proteger, incluir e promover o bem-estar de toda a sociedade. A tecnologia é a ferramenta, mas o foco tem que ser sempre o ser humano.